Oi, Pro. Eu só vou cobrir aqui minhas pernas, porque tá frio. Eu sou anônimo. Bom dia! Bom dia, sétimo ano! Tudo bem? Como que foram as férias? Boas. Ah, que bom! Quem é Natália? Não deu para fazer muita coisa, né? Mas alguns Bom até. dia. Oi? Bom dia. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Seja bem-vindo, Ian. Eu sou a professora de matemática, Juliana. Temos um colega novo, né, na nossa turma. Seja muito bem-vindo. Peraí, deixa eu ver a câmera. Deixa eu falar algumas coisinhas com vocês antes da gente iniciar. Nossa aula sempre começa no horário, né? 8 horas ou 9h40, nas quintas-feiras. Agora nós vamos ter uma aula tripla de matemática nas quintas-feiras, né? Porque eram as 5 aulas que a gente já tinha. E agora eles retomaram em modo online. E também, como vocês já devem saber, para computar a presença, eu preciso que vocês estejam com a câmera ligada
nas vossas faces. Então, câmera ligada para o teto, para o ventilador, para o ar-condicionado, ou para a porta, ou para a cama, ou para a cadeira, não é computado presença, tá? Então, centralizem a câmera em vocês, por gentileza, e assim serão nossas aulas, tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Minha câmera tá um pouco lenta, professora. Oi? Minha câmera tá um pouco ruim. Não tem problema, mas eu tô te vendo. Então, eu vou começar fazendo a chamada, certo? Ana? Presente. Ok. Arthur Alves? Arthur Alves, ok. Arthur Elias? Bom dia, professora. Bom dia. Bruna? Bom dia. Bom dia. Carol? Ok. Davi? Aqui. Oi, Davi. Oi. Felipe? Oi. Opa. Gi? Aqui. Oi. Giovanni? Aqui. Guilherme? Estou aqui. Certo. Henrique? Isabel? Presente. João? Eu. Ok. Júlia? Eu. Cadê você, Juju? Não estou vendo. quê? Cadê a Ju, gente? Diz presente, Ju. Presente. Ah, agora eu te achei, hein? Ok. Laura? Eu. Certo. Lavínia? Eu. Lívia? Presente. Ok. Maria Eduarda? Otávio? Pietra? Não, a Pietra? Tiago? Ok. Então, ontem eu enviei um ClassUp para vocês trazerem o material do segundo bimestre, porque a gente precisa concluir o nosso capítulo que a gente iniciou, que é uma revisão lá do sexto ano, mas ela precisa ser feita. Então, hoje eu vou trabalhar e eu peço, por gentileza, para vocês abrirem o livro na página 55. Sora, peraí, deixa eu pegar. Tá. Eu também vou pegando aqui. Livro didático, segundo bimestre, página 55. Ô, Sora, a gente não fez a 54, exercício 4. Tá, pessoal? Que é dos ângulos opostos e suplementares. Não tem problema, é só um exercício, né? Eu preciso mostrar para vocês aqui agora. Só preciso fazer uma revisãozinha com vocês antes disso, porque a gente vai precisar agora, que foi o conteúdo, um dos últimos conteúdos que a gente aprendeu, sobre ângulos complementares e ângulos suplementares. Quem lembra? Eu? Fala então, o que é um ângulo complementar? É a medida de dois ângulos que dá 90 graus. Muito bem. Então, sempre quando eu falar em ângulo complementar, eu estarei falando de um ângulo que complete o 90 graus, que é esse que eu fiz aqui na tela. Então, por exemplo, pessoal, se eu tenho aqui e medir um ângulo de 30 graus, eu conheço que esse ângulo mede 30 graus. Qual que é o ângulo complementar de 30 graus? 60. 60. Por quê?
porque 30 mais 60 vai dar os 90 graus aqui. Então, entendi, professora. esse é 60 graus. Oi? Agora entendi. Certo? Isso é um ângulo perdidinho. complementar. Porque às vezes o livro dá tanta volta, né? E a gente estava olhando um livro ali do 9º ano, que, meu Deus, um negócio que é para tchum, eles fazem um caminho todo. Agora vamos ver o que é um ângulo. Alguém ficou com Eu dúvida no ângulo complementar? Não. Eu falo que é o suplementar, que eu lembro o que é o suplementar. Eu lembro. Então, É quando deixa o João falar. O que é um Eu ângulo suplementar, João? É quando quando vários ângulos se completam para ter 180 graus. Muito bem. Quando o ângulo suplementar é aquele que completa 180 graus. Então, por exemplo, se aqui eu tenho 60 graus, vamos supor que esse ângulo seja 60, qual que é o ângulo suplementar, João? Peraí, deixa eu ver. 80. 80 mais 60 dá 140. Ah, não. Aí dá 120. 120. Por que o ângulo suplementar é 120? Porque 120 mais 60 dá o 180. Então, a gente chegou a fazer bastante exercícios em aula sobre isso, e esse conceito a gente vai precisar agora para entender os ângulos internos e externos do polígono. Quem perdeu em detalhes essas explicações, a aula está lá no canal do YouTube, vocês podem assistir ou reassistir para vocês não ficarem com déficit nesse conteúdo, ok? Então, ângulo complementar, ângulo suplementar. Dúvidas? Não. Então, voltar afiados, então, né? Então, vamos lá. Ângulos internos e externos dos polígonos. Quais são as imagens que a gente consegue ver nessa foto? Quais são as formas geométricas? Ana? Um retângulo, tem também sei lá, com 6 lá, que eu esqueci o nome. Hexágono. Hexágono, círculo, retângulos. Então, tem alguns polígonos aqui, né? E círculo, tá? Então, ok. Mas tem mas tem um cilindro ali, ó. Sim. Mas está falando de formas geométricas Isso. planas. Formas geométricas. Então, são os polígonos. Preencham aí, por gentileza. E os círculos. Muito bem. Tá? Ok. Lavínia, você recebeu o arquivo? Lavínia? Oi. Você recebeu o arquivo que eu te mandei? Sim. Tá bom. Como se denominam essas formas planas que aparecem na superfície da parede? Você já respondeu. Hexágono. Hexágonos o quê? Peraí. Hexágonos. Tem o retângulo. Regulares. Retângulo. O que é um hexágono regular? Laura, o que é um hexágono regular? Caiu lá embaixo. Sei. Que ele tem as mesmas medidas. Isso. Sempre que a gente tiver um polígono regular, pessoal, é porque eles apresentam as mesmas medidas. A Então, gente só não é como chama se- o triângulo equilátero e o quadrado porque já é meio intrínseco, a gente já sabe que eles têm os mesmos lados. Nunca um quadrado vai ter lado diferente. Então, a gente não fala quadrado regular, porque ele já é regular por natureza, assim como o triângulo equilátero. Agora, os demais, o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, o eniógono, esses a gente chama de regular. Então, olha ali São simétricos, não é? Isso.
Então, Giovanni, lê ali pra gente o quadrinho azul, por gentileza. Tá bom. Toda figura plana não vazada delimitada apenas por segmentos de reta que não se cruzam é um polígono. Vale lembrar que essas figuras não admitem linhas em seu interior, e que o contorno é denominado linha poligonal fechada. Muito bem. O que ele quer dizer com isso? Para ser um polígono, isso a gente já viu lá no 6º ano, tá? Mas eu vou repetir. Um polígono é uma figura plana, ou seja, não está em 3D, ela é uma figura plana, não vazada. O que significa? Que ela, por exemplo, uma bandeirinha, uma bandeirinha não é um bom exemplo. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui, não, esse não. Eu tenho um quadrado e eu tenho outro quadrado no meio. Isso é uma figura vazada, tá? Então, isso não é um polígono, porque isso é vazado, certo? Delimitado por segmentos de reta que não se cruzam, tá? E elas não se cruzam, elas só se fecham. Então, eu não posso ter... Para ser polígono, eles têm que sempre estar assim, fechadinho, sem nada dentro, tá? Ô, Sora, os vazados são que tem um negocinho dentro, então? Isso, por exemplo, esse aqui que eu fiz agora. Eu lembro disso. Ok. Vamos continuar agora na página 56. Assim, eu consegui mudar de página também. Deixa eu fechar aqui, senão não muda mesmo. Olha lá. No mosaico da parede da imagem anterior, aquele hexágono regular, observe que há hexágonos como esses, lá na parede que a gente viu, no papel de parede aqui, ó, esses hexágonos. Sim. Ok? Tá? Denominado como ABC, D, E, F nos seus vértices. Com o auxílio de uma régua e do transferidor, meça os lados e os ângulos desse polígono. Ok, eu vou pegar. Lembra lá que a gente reaprendeu a medir no transferidor? Pega na linha de fé, centraliza em alguma face do polígono e mede o ângulo. Sim. Com uma régua, quanto que mede cada um desses segmentos aqui? O ED, 2 centímetros. DC, o CB, o Ô, AB. Sora, 2 esse centímetros. hexágono, ô, Sora, esse hexágono, ele é regular, né? Então, Ele é regular. Vocês vão ver, 2 se vocês medirem centímetros. os lados, vocês vão ver que sempre tem a mesma medida. Qual que é a medida desse lado, Lívia? Lívia? Oi. Qual que é a medida desse lado aqui do hexágono? Pega a régua e mede. Não sei, Sora. Ô, Sora, é porque eu tô na casa da minha prima e eu não tenho uma apostila. E eu tô vendo só aqui mesmo. Ah, entendi. Ok. Otávio, quanto que mede o lado do hexágono? Peraí. Acho que eu não tenho régua perto dele. Quem consegue ajudar? Eu acho que eu tô uma régua ali, ó. Peraí, deixa eu... Sora, eu tô com a minha régua aqui. Sora, deu 2 centímetros. 2 centímetros, muito bem. Então, a gente vai observar que cada lado desse hexágono tem 2 centímetros. Por isso, ele é regular, tá? Então, cada lado dele mede 2 centímetros. E o ângulo? eu sei. Eu não tô conseguindo medir o ângulo. Ó, você faz assim, ó, você coloca a linha de fé do seu transferidor no segmento AB e o 0 bem no vértice A.
Professora, eu sei. Deu 60 graus. É 120 graus. 120 graus. 30 graus. Pessoal, lembra lá que a gente viu que eu ainda falei assim, pessoal, se esse aqui é um ângulo de 90 graus, como que pode esse aqui que a gente está medindo ser 60? Ser menor que 90? Ele vai ser maior que 90, porque é isso aqui que a gente está medindo, onde eu marquei aqui. Então, sempre ficar melhorzinho, que ficou meio feio. Olha lá. Esse é o ângulo que eu estou medindo. Se assim é 90, quanto que vai ser aqui? É maior que 90. Não é maior que 90? É. Então, quanto que mede esse ângulo, Bruna? Eu ainda não consegui medir, Sora. Tá? Então, você vai fazer assim, ó. Você vai colocar a linha de fé do transferidor nesse segmento AB. Vai colocar o zero do transferidor no vértice A. E depois você vai medir onde foi parar o F. Aqui, ó. O vértice F. Vai parar nos 160 para mim. Não, Coloca o zero no vértice A. O teu zero do teu transferidor é no vértice A. Parou no 30. Não, Bruna. Olha na outra escala, porque você está no sentido anti-horário. Qual que é a outra escala? A escala de cima. Tem os números menores. Vai parar no 30. Não, Bruna. De novo, olha lá. Coloca a linha de fé nesse segmento AB. O zero do teu transferidor vai colocar no vértice A. O zero ou o risquinho do teu transferidor tem que estar no vértice A. Colocou? Certo. Agora, você vai medir esse ângulo aqui, ó, que eu estou mostrando com o cursor. Quanto que deu? 150? 120, tá? Tá. Professora, Oi? na minha régua, a medida dos lados aqui do hexágono deu 2,4 Ué? centímetros. Deixa eu medir de novo. Vamos ver que o livro tá mentindo. Bota bem lá o zero no vértice A e vê onde é que para o vértice B. Professora. Minha filha tem isso. Professora? Oi, amor. Não sei qual a página. Eu tô vendo aqui pelo... Página 56. É do livro antigo ainda, do livro... eu não tenho. Puta, não tenho. Então. Como não tem? Não, deixa eu ver se pode. É que o meu pai joga fora, às vezes. 2 centímetros, bem certinho, Giovanni. Meça aí de novo. Professora, parou aqui, ó. Não fui eu que perguntei. Ah, desculpa. Parou aqui. O João foi. 2,5 centímetros. 2 centímetros deu aqui no meu livro, só se o de vocês está maior. Professora, não achei. Quantos centímetros deu o teu aí, Ian? É que o Ian recebeu um arquivo, então ele provavelmente tenha tamanhos diferentes, porque eu mudo o tamanho das figuras. Deu 2,4. É porque eu copiei a imagem, sabe? Daí, então, eu devo ter aumentado para você poder enxergar as letras ali no PowerPoint. Ele está um pouquinho maior. Mas todos têm a mesma medida. Isso que é o importante, porque ele é um hexágono regular. E por menos que 2 aqui. Ser um hexágono regular, todos os ângulos vão medir 120 graus. Certo? Então, assim, polígonos que têm lados e ângulos congruentes, congruência em matemática significa iguais. Polígonos que têm ângulos e lados congruentes são denominados polígonos regulares. Os polígonos que não têm essa característica são chamados de não regulares ou irregulares, ok?
Então, de acordo com essa informação aqui do quadrinho azul, o quadro da imagem tem o formato de um polígono regular? O quadro, esse quadro aqui, ó. Ele tem o formato de um polígono regular? Não, ele tem de... Não. Porque as duas medidas laterais são maiores. Muito bem, porque não são todos os lados congruentes. E os ângulos são? São. Em toda a medida da imagem, eu tenho ângulos de 90 graus. Pelos ângulos, ele seria uma imagem regular, né? Um polígono regular. Só que o problema é que ele não tem os mesmos lados. Então, eu não posso dizer que esse quadro dessa imagem aqui seja um polígono regular. Por quê? Porque para ser um polígono regular, deixa eu apagar essas ele tem que ter todas as medidas iguais. Os ângulos e as medidas iguais. Então, se um ou outro não for igual, eu não posso dizer que ele é igual. Ok? Então, é polígono. Então, não é... Então, a resposta é não. Cadê o Thiago? Acho que não saiu. Thiago, estou vendo a sua parede cinza. Cadê você? Acho que ele foi no banheiro. Professora, então a resposta da bolinha é não. É não. E eu vou dar aqui bem bonitinho para vocês copiarem. Só um pouquinho. Deixa eu pegar meu lápis aqui, lembrar onde eu deixei. Não, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. Não, pois tem o formato de um retângulo, que não tem todos os lados congruentes. Foi isso que a gente viu. Certo? Deixa eu ver. Não foi achei. formato. Não tem o formato de um retângulo, porque ele tem o formato de um retângulo, né? Ele é um retângulo, aquela figura ali. Então, não tem todos os lados. Eu posso colocar resumidamente? Eu posso colocar assim, pois ele não tem as medidas iguais? Exatamente, pode. Eu também gosto de resumidamente. Vamos lá. Agora, considere os dois polígonos abaixo. Quantos lados cada um tem? Tiago? Tiago voltou? Não? Sim, tô aqui, senhor. Tô aqui, senhor. Quantos lados tem esses polígonos aqui? Esse rosa e esse laranja? 1, 2, 3, 4. 4 lados. 4. Muito bem, Tiago. Muito bem. 4 lados. Me responde ainda. Quando um polígono tem 4 lados, como que ele se chama? Quadrilátero. Quadriláteros. Muito bem. Muito bem. Agora, está pedindo para traçar uma semirreta, iniciando no vértice C e indo até o D. O meu já está feito aqui, ó. Então, vocês façam aí. Uma semirreta é aquela reta que só tem um sinalzinho de flechinha aqui. Porque se ela fosse reta, ela teria os dois. Quando é semi, é um sinal de flechinha só. E no outro também. Traçar uma semirreta que passe do F até o E. O que tem de diferente aí nessas semirretas? Elas não têm os lados iguais. Que um atravessa o meio do polígono e a outra não? Exatamente. Uma passa pela parte interna do polígono, que é essa rosa, e a outra não passa pela parte interna do polígono. Quando não passa pelo lado, a gente diz que ele é convexo, ou seja, não é côncavo, tá? Eu lembro disso do convexo. Tudo esse capítulo é toda uma revisão do 6º ano. Então, um polígono é convexo quando o prolongamento de qualquer lado não intersecta o outro lado.
Caso ocorra a intersecção, temos um polígono não convexo, tá? Então, é quando passa por dentro ou não. Observe os exemplos abaixo. Ali, ó. Polígono não convexo ou côncavo. É quando passa por dentro. E polígono convexo, olhem aqui a minha figura e meu mouse, é quando não atravessa a parte interna do polígono. Daí a gente diz que ele é convexo, certo? Isso são conceitos, e são conceitos importantes depois, lá quando vocês também estiverem no 8º ano, a gente vai precisar. Ô, Sora, qual das duas semirretas intersectou um dos lados do polígono é A, B, C, D, né? Aonde que você tá, querida? Não, Sora, é que tinha uma tríade. Sabe a C da... Sei. Então, daí A tinha assim, ó. semirreta tá aqui a minha em azul, ó, de C até D e de F até E. Então, essa é a resposta? Tá bom. É? Tá bom. E qual das duas semirretas intersectou um dos lados? É a semirreta CD, que passou pela região interna do polígono. No EF isso não acontece, certo? Agora vamos identificar os elementos desse hexágono não regular. Quem são os lados deles? Felipe. Felipe. Oi. Onde está você? João. A Lívia. Ai, quem mais? A Laura. A Bruna. A Ana. Vou marcando aqui quem já falou. Vamos lá. Quem são os lados, Felipe, desse hexágono? Professora, eu tô sem livro aqui. Mas olha aqui no meu, ó. Os lados, ó. A, B é um dos lados. Quem mais? BC. Esse aqui. CD. DE. EF. E FA. Esses são os lados do polígono, tá? Como é que a gente denomina um segmento de reta? Com um tracinho em cima, porque é um segmento de reta, não vai flechinha. E quem são os vértices ali? A, B, C, D e F. São os vértices desse polígono, certo? Giovana, quem são os ângulos internos desse polígono? Eu não sei. Oi? Eu não sei. Não lembra? Não. Então, vamos lembrar agora. Aqui, sempre no vértice vai ter um ângulo. Então, aqui eu tenho um ângulo, que no caso é 90 graus, né? Aqui eu tenho outro ângulo e a gente denomina com a letra do vértice mais um acento circunflexo em cima. Então, são o ângulo A e daí a mesma coisa, B, C, D, E, F. Ok? Esses são os ângulos internos do polígono, certo? Tá aqui eles, ó. Sim. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. Ai, cachorro chato desse da minha vizinha, tá louco. Pode ir no banheiro. Esse cachorro lá o tempo inteiro acho que tem fome. Então, os ângulos internos denominados com um acento circunflexo em cima. A, F, E, D, C e B. São os ângulos internos. E os externos, quem são? Olha lá, por isso que nesse hexágono, pessoal,
tem uma... Podem ver que as linhas, os lados, eles estão prolongados e acaba num segmento, ó. E, O, Q, R, H, N, tá? Porque eu coloca lá nos ângulos internos de novo, para eu ver de novo, por favor. E? Isso, obrigada. Foi. Então, como que eu vejo quem são os ângulos externos, pessoal? Quem é o ângulo externo, por exemplo, do vértice B? É esse pedacinho aqui, ó, que eu pintei de vermelho. E quem é esse pedacinho aqui? Vai ter 3 letras agora. O vértice fica no meio. Então, o B vai estar no meio. Então, vai ser... É o P lá, né? Tá lá. P, B, A. Concordam? Deixa eu baixar aqui, ó. P, B, que é o vértice, A. Esse é esse ângulo externo aqui. Isso é uma coisa Então... que a gente está aprendendo. Ah, tá, entendi. Tá? Esse ângulo em vermelhinho é o ângulo qual? Vou escrever aqui do ladinho, depois vai estar escrito lá. Vai ser o ângulo... Mas o A tem que estar no meio, Chora? Oi? O A tem que estar no meio? O B é sempre o vértice que fica no meio, Ana, com um acento circunflexo. PBA, opa, e um acento circunflexo em cima do vértice. Quem que é o vértice? É o B. Então, o chapeuzinho do vovô vai no B. Esse é o ângulo externo aqui que eu pintei em vermelho. PBA, ok? Ó, P por causa desse segmento, B por causa do vértice, que sempre fica localizado no meio, A, que é o outro segmento, certo? Arthur Alves, quem que é esse ângulo aqui pintado em azul? Olha aqui para minha figura. Quem que é esse ângulo externo? Eu tô sem o negócio lá. Mas olha aqui no meu computador, que é onde eu pintei. Quem que é esse segmento de reta aqui? É o O, C, D. B. Muito bem. Então, o próximo ângulo vai ser O. O vértice sempre fica no meio, com o chapeuzinho circunflexo. E o outro segmento dele é o CB. Então, é o B. Ou seja, como se escreve? O, CB. Que palavra que é essa? Isso aqui é um O, tá? O, CB. Muito bem. Arthur Elias. Arthur Elias, me diga quem que é agora esse ângulo externo que está em laranja aqui, ó. E... Aí apareceu mesmo? O E vai estar no meio, né? Porque é o vértice. Com o chapeuzinho vermelho. O chapeuzinho vermelho. Eu e minha filha. O chapeuzinho circunflexo aqui. Quem que é o outro lado aqui? O F. O F, muito bem. E quem que é o outro? O D. Professora? Oi. Posso ir ao banheiro, por favor? Pode. Na verdade, Arthur, a gente está olhando o ângulo externo. Então, vai ser H, que está aqui, porque a gente está olhando esse aqui, né? O laranjinha. Então, vai ser H, E, D. H, E e o D. Estão entendendo? Por que o F não? Por que o F não? Porque eu não estou analisando esse ângulo aqui, ó. Eu estou analisando o externo. Olha para cá. Eu estou olhando aqui de fora, esse pedacinho aqui que eu pintei em laranja. Não estou olhando esse pedaço aqui de dentro. Esse pedaço aqui de dentro seria D, E, F.
mas eu estou olhando esse externo. A gente está aprendendo agora os ângulos externos, certo? Ah, tá. Tá, muito bem. Carol, um rosa para você. Quem é esse ângulo externo aqui em rosa? Pode falar, Sora? Pode, amor. CDN. Isso. Só que o D vai no meio. Pode ser C, D. Muito bem, Carol. CDN ou NDC também tá certo. Isso aí, tá? Que eu só pego os segmentos de reta que contornam esse ângulo, certo? Tá certo. Agora, vou pintar de lilás esse daqui. E quem vai responder esse para mim agora vai ser o Guilherme. Guilherme, você responde esse de lilás e o Davi vai responder esse em amarelo, tá, Davi? Davi, você está aqui me ouvindo? Onde que é mesmo? O Davi vai fazer esse ângulo aqui, externo, em amarelo. E agora, o Guilherme vai fazer esse lilás. Guilherme, qual que é esse ângulo externo aqui? Eu não fiz. O vértice é o F. Quem que está contornando ele? O R. Então, peraí, deixa eu pegar meu lilás aqui. O R. O vértice, que é o F. E quem que é o outro? O E. O E. Não esqueçam do acento circunflexo em cima do vértice. Muito bem. Davi, quem que é esse ângulo amarelo? Aqui. Quem que é esse ângulo amarelo? Quais são as letras que contornam ele? Peraí, deixa eu ver aqui. As letras O e A. Isso, só que é um Q, tá, Davi? Eu também tenho problema de enxergar esses Q. Isso é um Q. Ai. Q. O A, que é o vértice, fica no meio com acento circunflexo. E o outro é o... Quem que é o outro segmento? O outro... Aqui. O F. O F, muito bem, Davi. Parabéns. Obrigada. Aí. E assim, a gente preencheu todos os ângulos externos, certo? Eu vou dar direitinho aqui para vocês copiarem, porque o meu ficou meio rabiscado. Tá? Professora, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu não entendi porque os ângulos internos só colocou como chama? Os vértices e nos ângulos externos colocaram ele inteiro. Não entendi a tua pergunta. Você pode repetir, por favor? É assim, Sora. Os ângulos internos só colocaram vértices, não colocaram? Sim. Os externos colocaram eles inteiros. Sabe? Não, mas o outro também tá. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem é, Laura? Deixa eu escolher uma cor aqui para você, um azul bem bonito. Quem é esse ângulo aqui, ó, pintado em azul? Esse ângulo aí, Sora, é o AFE, que o vértice é... A. Tá horroroso, gente. Davi, olha que A horroroso. A, F, E. Então, o que tem de diferente? Os segmentos que contornam ele, só isso? Tá bom. Tá? Ok, eu vou limpar isso aqui, porque aqui tá bem mais bonitinho que meus rabiscos, que eu fiz só para vocês entenderem. Porque se simplesmente vocês copiassem isso aqui, vocês não iam entender a nada. Tá? Então, eu demonstrei ali como é que a gente chegou nesses resultados de ângulos externos. HED, NDC, OCB, BBA,
QAF, RFE, tá? Então, escrevam bonitinho aí. Ok. Ok. Agora, vamos lá. Vamos considerar esse triângulo, representado aqui na malha quadriculada, tá? Olha lá. Tá já me dizendo que a medida do ângulo B, olha lá, BAC, ou seja, esse ângulozinho pintado em laranja mede 45 graus. Ai, esse meu livro está com as respostas agora que eu vi. Quanto que mede esse aqui de fora? 135 graus. 135, está escrito ali. Por quê, gente? Porque Eu ia medir, eu nem vi. eu preciso de um transferidor para ver que esse ângulo é 135? Não, é só fazer 180 menos 45. Isso. Ângulo suplementar, 180 menos esse 45 aqui que já tem medido, vai dar esse ângulo aqui externo, que é o 135, tá? Por isso que ali, ó, os dois ângulos... Então ele é suplementar. Oi? Então ele é suplementar, né, Sora? Suplementar, exatamente. Por isso que aqui na letra B, tem que dar 180. Tá? Agora, vocês vão fazer a número 1 ali das atividades, para treinar esse negócio de suplementar, complementar. Combinado? Peraí, professora, eu vou fazer um negócio. Eu vou fechar esse meu livro aqui com essas respostas, porque não tem graça, assim. Vou beber água. Deixa eu pegar, eu também tenho que pegar uma água. Façam a número 1, tá? Por gentileza. Ô, Pro, posso encher uma garrafinha de água? Pode. Aqui, ó, eu quero, só deixa eu explicar. Eu quero que vocês façam. Espera aí, deixa eu compartilhar. Esse número 1 aqui. Atividades. Determine a medida do ângulo externo. Então, o ângulo externo é esses que estão em verdinho aqui, pessoal. Façam por gentileza. Deixa eu fazer uma pergunta. O Henrique... Não? E a Pietra? Não? Professora, Oi. Não escutei. Você me chamou? Não, eu estou perguntando se o Henrique e a Pietra chegaram. Sim, desde o começo. O Henrique chegou. Não, desde o começo não, porque eu já fiz a chamada antes. Ah, tá. O Henrique, a Pietra está? Não? Tá aqui a Pietra também, ó. Viu? Vocês têm que avisar quando vocês chegam, senão vocês ganham falta. Professora, Oi. posso ir no banheiro? Pode. Gi, começa a fazer, Gi. Professora, não sei quais... Eu não sei... Eu vou botar aqui para quem não tem. Ô, Pro, eu vou encher uma garrafinha de água, tá? Ah, vai, já podia ter voltado, vai ligeiro. Para poder fazer esse aqui, ó. Na verdade, esse exercício aqui, pessoal, tá pedindo para medir o ângulo externo de cada polígono. Então, é para medir, não precisa medir com transferidor. Olha, usem o conceito de ângulo complementar e ângulo suplementar. Tá bom? A moral? Eu também vou pegar uma água enquanto vocês acabam aí. Quando eu voltar, a gente já corrige. Ai, ai. Isso. Colocar o tutúnio na hora. Pai, como é que põe isso? Eu quero saber agora. Tem que baixar o aplicativo. Instala um bagulho. Aí depois você conecta no Zoom e você fica falando com o tutor. Nossa, não entendi foi nada. Explica, João. Ah, Tem que baixar aplicativo. Eu acho. E depois é só você se divertir com as pessoas. João, terminou? Oi? Terminou? Toma esse. Terminei. Ah.
A Pro tá calma, a Pro só perguntou do João, gente. Acabei. Tudo bem. Professora? Oi? Você pode só me explicar primeiro? Eu não entendi muito, não. Sim. Eu fiz uma revisãozinha bem no começo. Eu não sei se você chegou a pegar quando eu fiz assim, ó, Henrique. O que é um ângulo complementar? Que também foi o final das nossas aulas. Então, ângulo complementar, Henrique, é quando eu tenho um ângulo de 90 graus, como tem aqui, tá? Então, vamos supor que eu diga, eu sei que esse ângulo é 90 graus, correto? Esse ângulo é um ângulo reto, ele é 90 graus, Henrique. Se eu sei que a medida desse ângulo aqui, ó, que eu fiz essa reta agora, mede 30 graus. Quem tá cantarolando, por favor, para. Quanto que vai medir esse outro aqui? 60? Essa que é a pergunta. 60 graus. Ah, tá. 60. Por quê? Porque 60 mais 30 dá os 90. Ou isso a gente chama de ângulo complementar. Depois a gente tem o ângulo suplementar, que é aquele ângulo que complementa os 180 graus. Ó, 180 graus. Então, se eu sei que esse aqui, Henrique, mede 60, quanto que vai medir o restante? 120? 120. Isso se chama ângulo suplementar. Esse é complementar, quando é para 90 graus, é uma questão de convenção, é nomenclatura. 90 graus a gente fala ângulo complementar e para 180, ângulo suplementar. Então, aqui você já sabe que mede 26. Quanto vai medir esse aqui? É isso que tem que fazer. Esse aqui tu já sabe que é 26. Quanto que vai medir esse, entendeu? Aqui você já sabe que é 71. Quanto que vai medir esse em verde? Tá? É para aplicar esses dois conceitos nesses 4 aí. Eu já terminei. Tá bom. Eu já terminei, eu vou beber água, tá? Ah. Voltei, Sora. Tá bom. Maria Eduarda está? Acho que não. Acho que não. Se ela tivesse, ela tinha que dizer presente. Peraí, deixa eu ver. Bom dia. Vamos lá. Letra A, Júlia. Quanto que mede o ângulo externo aqui, Juju? Eu não sei se eu fiz certo. Não tem problema. A gente está aprendendo. Mas pra mim deu 155 graus. É 154, tá? Porque aqui é 26. E 180 menos 26 é 154. Quem acertou? Eu não. Por quê? Porque esse eu não tinha entendido direito, daí eu pulei, mas só foi esse, só. Ah, tá. Então, a medida do ângulo
MLO. Opa, tudo pequeno aqui. MLO. Medida. Esse Mzinho do lado de fora significa medida. Do MLO é o quê? É 180 graus, pessoal, menos aqueles 26, que é o ângulo suplementar. Então, dá 154. Quem não entendeu isso? Eu entendi. Quem não entendeu tem que levantar a mão, porque a gente não pode ir para frente sem isso, tá bom? Ok. Isabel, a letra B. Quanto que mede esse ângulo externo, Isabel? 109 graus. 109? Por que? O meu dá 109, mas não nesse número. Ah, é a letra B, Isabel. Eu falei assim. Então tudo bem. A Isabel fez a letra C. Tá certo. 109 graus. Muito bem. Porque é o quê? É a medida do KDC, que é 180 menos aquele 71 ali, que dá 109. Muito bem, Isabel. Letra D. Vamos botar aqui no lugar. Isso aí, 109. Certo? Ah, não, isso aqui é o lugar da D, né? Mas tudo bem. Ok. Ok. Lavínia, quanto que deu aqui o da letra B? Lavínia já voltou da água? Gente, onde é que fica essa cozinha da Lavínia? Depende do lado da sala. Lavínia foi buscar água no poço. Acho que ela foi fazer água, Sora. Foi buscar água no poço, eu acho. Que na cozinha que não foi. Vamos lá. Henrique, você conseguiu fazer a letra B? A B já foi, professora. Não, foi a C que ela fez, enganado. Enganado não, tá. ela entendeu que era um e eu entendi que era outro. Sora. Ah! A Lavínia chegou! Ei, Lavínia, onde é que era essa água aí, filha? Ela já chegou faz um tempo já, Sora. Ela tava Ah, não, ela tá no quarto dela, então. Eu tava falando disso, ela já tava parada ali só olhando. Depois dizem que professora é uma classe unida, né? Vamos lá. Primeiro o Henrique. O Henrique vai fazer o B e a Lavínia vai fazer o D, tá? Esses dois de baixo. Lavínia, quanto que mede esse ângulo B? Eu ia fazer o B? O B, porque a Isabel fez o C. Você vai fazer o B. Quanto que mede esse B aqui? 99. Hã? O meu deu 99. 99. O meu deu... Professora. Tudo bem. O meu deu uma coisa muito nada a ver. Professora, eu tava reparando aqui, você pôs a resposta do C no B. Eu pus. Depois eu vou botar bem direitinho ali. Então, por quê? É 180 menos 81, que dá 99. Muito bem. Muito bem. Eu coloquei 171 Sora, tem graus. 2 menos. Da onde tu tirou esse número, Bia? Não sei. Sora, tem 2 menos aí na sua Vocês estão conta. entendendo o que a gente está fazendo? Eu tô. Só que eu acho que eu somei. Eu acho que eu fiz uma coisa tá. diferente. professora. Tá. Henrique, a letra D deu quanto? Deu 27. Muito bem. Agora eu vou apagar tudo e vou mostrar para vocês. Obrigado. Isso aqui tá uma missão. Pera aí. Que barulho que foi esse? Foi o Henrique com o autotune na voz aí dele. Autotune. Barulho diferenciado. Então, Vou tá sair aqui, nem entrar. bem certinho como vocês responderam. Então, já entendi que vocês aprenderam o que é um ângulo suplementar, o que é um ângulo complementar, tá? Quem quiser aí arrumar, tá aqui na telinha. Professora, olha, agora, então, tipo, na letra A, por exemplo, o 26 graus, ele é um ângulo interno, e o 150 graus, ele é um ângulo externo. Muito bem, Laura. Isso mesmo. E os dois se suplementam em 180 graus. Sim. Muito bem. Isso aí. Tá?
Agora, a gente vai... Isso aqui eu acho que já está dominado, né? Agora... Opa! Eu faço isso. Vamos lá. Agora, a gente vai olhar para isso aqui, ó. Triângulos, tá? E aqueles exercícios ali de cima são a mesma coisa. Vocês até podem fazer depois. Olha lá. Já foi, Felipe já foi. Triângulos. Já foi, Isabel já foi. João, Júlia, Laura, Mavinha. Quê? Nada? Não, tô fazendo meu controle aqui. Ah. Tiago. Eu. Lê pra gente aqui. Só um minutinho. Tá bom. Lê pra gente aqui, ó, triângulos. Tá. Uma das formas geométricas planas mais utilizadas pelo ser humano em suas construções é o triângulo. Isso provavelmente em virtude de suas propriedades. Na construção de telhados, geralmente utiliza-se o formato triangular porque o triângulo é uma figura rígida. Você sabe o que significa isso? É para ler o resto? Pode ler. Tá bom. Para responder a essa pergunta, pegue canudos de plástico, coloque as pontas de um deles dentro do outro e os utilize para representar um triângulo e um retângulo. Em seguida, pressione os lados e os vértices de cada um e desenhe o lado, uma das formas assumidas por elas após esse movimento. Tá, não precisa fazer isso, mas vamos imaginar exatamente isso que ele falou, né? Se eu fizer um retângulo e um triângulo e eu pressionar, olha lá. Eu tenho um canudo de plástico aqui em casa, Sora. Oi? Eu tenho um canudo de plástico aqui em casa. Se fosse Eu pra tenho fazer, canudo eu de me ferrava. silicone, que é assim Eu só também, tenho de metal. serve? Nem Ah, canudo Tem que eu de faço. vidro e de metal. De metal não dá, né? Mas figura 1, Muito menos o de vidro. provavelmente vocês não vão conseguir deformar ela tão facilmente como vocês conseguiriam fazer com a figura 2. Isso que ele está dizendo, que a estrutura de um triângulo, ela é mais rígida, por isso que elas são utilizadas nos telhados, ok? É só uma constatação. Então, vamos lá. Laura, pode ler aqui pra gente, por favor? Tá bom. Ser uma figura rígida significa que uma estrutura construída no formato de um triângulo não se deforma, por mais que seus lados ou vértices sejam pressionados. Esse fato que não se verifica em qualquer outra figura. Por essa razão, as estruturas de pontes, portões, telhados, entre outras, utilizam um formato triangular. Agora vamos lembrar algumas características dos triângulos. Então, tá, a gente teve aqui uma aula de engenharia, já sabem que os telhados, por que tem essa configuração. E agora a gente vai relembrar lá do 6º ano os conceitos. Como é que se classificavam os triângulos? Se classificavam em relação à medida dos lados e em relação aos ângulos. Em relação à medida dos lados, como que funciona? Lados iguais? Equilátero. Equilátero. Com 2 lados iguais. Isósceles. E os lados todos diferentes. Escaleno. Escaleno. Na matemática, a gente fala esses iguais diferentes como... Tinha mais, não é? Como congruentes, tá? Eu lembro disso. Congruentes. Congruentes. Isso. E em relação à medida dos ângulos, quem lembra? Como assim? Por exemplo, o ângulo, quando a gente tem aqui, ó, se a gente olhar esses ângulos aqui, desse triângulo equilátero, a gente acho que eu lembro. Que é 60 graus. Quando é menor que 90 graus, como que a gente classifica eles? Agudo.
Agudo. Então, Agudo. a gente chama de acutângulo. Acutângulo. Muito bem, Ana, muito bem. Quando os ângulos são exatamente formando um ângulo de 90 graus, que é aquele em formato de L, a gente chama de ângulo reto. E daí a gente vai ter um triângulo retângulo, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês entenderem. Se eu tenho um triângulo desse formato aqui, onde a gente tem um ângulo de 90 graus, a gente diz que esse triângulo é triângulo retângulo, tá? Ok? Então, vamos lá. Senhora, Oi. eu só poderia ver aquele negócio que, tipo, da página 58, aquele meio que quadrado. O que tem? Da página 58, que eu não consegui pegar. Ah, não, deixa. Depois eu te mostro no finalzinho, tá, Laura? Então, quando eu tenho ângulos agudos, a gente diz que ele é um triângulo acutângulo. E no caso aqui do escaleno, que o ângulo é maior que 90 graus, como que a gente chama? É um obtuso. Obtuso. Então, o triângulo vai ser? Obtusângulo. Obtusângulo. Muito bem, Ana. Muito bem. Tá? Então, pessoal, além de um triângulo, isso que eu quero que vocês gravem, porque a gente vai precisar muito disso o ano que vem. Um triângulo se classifica ou pelo número de lados ou pelo tipo de ângulos que ele tem. Então, pelos lados é equilátero, isósceles e escaleno. Se a medida deles for todas iguais, equilátero, dois lados iguais, isósceles, nenhum lado igual escaleno. E com a medida dos ângulos, a gente classifica ele como acutângulo, reto ou obtusângulo, tá? Certo? Certo? Sim. Tá bom, então vamos continuar ali, ó. A gente não vai recortar nada agora, tá? Do material de apoio. Mas ali, qual ângulo que a gente... Deixa eu pegar o outro livro agora. As respostas e perde a graça. Gente, que barulho é esse? Não sei. Aqui em casa não é. Olha lá. A gente vai, como a gente não vai recortar do material de apoio, a gente vai fazer essa tabela aqui agora, observando os ângulos internos de cada um desses triângulos, do triângulo verde, do triângulo rosa e do triângulo amarelo. E a gente vai fazer a soma das medidas dos ângulos internos. Por gentileza, somem. Do triângulo ABC. 180. 180. 180, por quê? Porque 180 no outro também. Oi. Um pouquinho que deixaram uma porta. O F também. O F também é 180, porque 45 mais 45 é 90. 90 mais 90, 180. É. Na verdade, todos são 180. 60, 60 e 60. Deu 180. Muito bem. E o DF? 180 também. Que é 45, mais 45 que dá 90, e mais os outros 90 dá 180. Muito bem. E o amarelo? Ah, calma aí. Também 180. 180. Isso, 23 com 127 é 150, mais 30, 180. Que engraçado, deu tudo 180. Por quê? Não é engraçado, é porque a soma de todos vai dar 180. Ué. A soma dos ângulos dos lados dele. Pessoal, 180. olhem para mim.
pro resto da vida, para sempre. Pronto. A soma interna dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Sempre. Sempre num triângulo, a soma dos ângulos internos, esses ângulos de dentro, é 180 graus. A gente vai usar esse conceito e por isso que eu não poderia deixar de passar esse conteúdo para você neste ano, no 8º ano e no 9º ano. E provavelmente vocês vão usar no ensino médio também. Então, sempre vai dar 180 a soma interna dos ângulos. Por que que no triângulo equilátero é 60, 60 e 60? Porque são medidas iguais de lados. Então, os ângulos também são iguais. No isósceles, que é o rosa ali, os ângulos da base de um triângulo isósceles sempre vão ser iguais. Naquele caso ali, 45 e 45. Não sempre vão ser 45. Né? Se eu tivesse uma abertura maior ali no vértice do triângulo isósceles, mas eles são iguais na base. Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo isósceles, vou desenhar ele aqui. Se eu tenho um triângulo isósceles, lembrando que triângulo isósceles é aquele que tem 2 lados iguais, certo? Então, eu vou fazer ele aqui. Então, os lados iguais e um isolado. Isso. Ele tem isósceles tem 2 lados iguais, tá? Vamos supor, estou dizendo que esse ângulo mede... Só um pouquinho. Esse ângulo mede 40 graus. Quanto que vai medir esses aqui? 6 vezes 40. Um deles vai ter, os 2 deles vão ter 40 e o outro vai ter um número diferente. Não, os da base, João, sempre vão ser iguais. Ah, então vai ser dois lados iguais. Graus, né? Oi? Ele tem que medir 180 graus, né? Então vai ser 70 graus cada um desses dois. 70 graus. 70 graus. 70 graus, porque você tem. Por que 70 graus? Porque 70 com 70 dá 140 e mais 40 dá o 180. Então, para sempre, a soma interna de um triângulo vai ser 180. No triângulo equilátero, cruzes, se isso for um triângulo, no triângulo equilátero, sempre vai ser 60. Porque ele tem os 3 lados iguais. Então, a abertura dos ângulos sempre vai ser 60. 60 aqui, 60 aqui e 60 aqui. Que vai dar 180. Agora, o isósceles pode mudar esse ângulo aqui. Se eu fizer um triângulo isósceles mais estreitinho, por exemplo, assim, ou mais largo, sei lá, ou mais estreito, assim, eu vou ter o quê? Vai igual sempre somar. Eu posso ter 20 aqui. Daí vai me faltar 160, vai ser 80 cada um desses lados. Os ângulos da base de um triângulo isósceles sempre vão ser iguais. Entenderam isso? Onde os lados são iguais, que nem no equilátero, é igual. Onde os 2 lados são iguais, os 2 ângulos são iguais. Tá? Mas para agora, para o momento, o que a gente tem que fixar? Que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo, sempre, para o resto da vida, vai ser 180 graus. Professora, eu acabei de fazer essa mesma coisa nos 3 primeiros triângulos aqui na página, aqui no início, e deu 180 os 3. Isso, 180 os 3, tem que dar, tá? Ok? Muito bem. Ok.
Outro conceito, que aqui a gente não vai fazer. Ô, professora, foi no banheiro. Tá. Todo triângulo, a medida de cada lado é sempre menor que a soma da medida dos outros dois lados. Então, por exemplo, se eu tenho... O que quer dizer isso? Ai, não é isso. Só um pouquinho, pessoal. Abri um negócio aqui. Eu tenho um triângulo. Vou apagar tudo isso aqui. Se eu tenho um triângulo... Vamos supor eu tenho um triângulo retângulo. Vou fazer ele aqui. Triângulo retângulo, lembrando, é aquele que tem um ângulo de 90 graus, por isso que é reto, retângulo. O que ele está dizendo ali na condição de existência de um triângulo? Que cada lado é sempre menor que a soma dos outros dois lados. Sempre vai ser menor. A senhora está Então, por exemplo, eu tenho aqui, esse lado mede 4. Mãe, pega o pote aqui que eu comi. Esse lado mede 3, tá? Esse lado mede 3, esse lado mede 4 e esse lado mede 5, tá? O que está dizendo da condição de existência de um triângulo? Que esse lado, por exemplo, vai ser sempre menor que a soma dos outros lados, ou seja, 3 é menor que 9. 5 mais 4 é 9. Ou 4 é menor que 8. 5 mais 3. Ou que 5 é menor que 3 mais 4, que é 7. É isso que está dizendo ali naquele quadradinho azul no final da página 60. Tá? E sempre a medida dos lados é menor que a soma dos outros dois lados. Certo? E com isso, a gente conclui, tá? O conteúdo aí do segundo bimestre. Eu gostaria agora que a gente fizesse uns exercícios para fixar isso aí. Então, a gente vai ali para a página de número 5, fazer o exercício primeiro. Que livro, professora? Número 5, tá? Vamos fazer o 5. É o mesmo livro, na página 61. Esse aqui, número 5. Ah, tá, ok. Ah, tá. Não inventa, professora, essa hora do campeonato. Aqui. Homem. Façam, por gentileza, o exercício de número 5. A e B. Tá. Por favor. Você tem que mostrar qual é. Professora, você pode compartilhar o exercício? O que é pra fazer? Fazer o exercício de número 5. Esses triângulos foram construídos em uma malha quadriculada. Página 61. Página 61, exercício número 5. Não, eu tô falando para a professora compartilhar na aula. Porque eu tô com o livro. Criatura, não compartilhei, desculpa. Aqui, ó. Número 5. Esses triângulos foram construídos em uma malha quadriculada. Classifique de acordo com a medida dos lados, ou seja, medida dos lados a gente vai dizer se ele é equilátero, se ele é isósceles, se ele é escaleno, e depois em relação à medida dos ângulos, se ele é um acutângulo, um obtusângulo, um retângulo. Professora. Oi? Eu não tenho a página 61 do arquivo. Eu não tenho, eu não passei mesmo para ti essa, viu, Ian? Não tem problema. A gente faz junto aqui agora e você presta atenção, pode ser? Ok.
Espera um pouquinho, Ciro, calma aí. Mais 1 minuto. Você já tinha visto isso, Ian? Ian? Você já Oi. tinha visto esse conteúdo? Já. Tá, eu imaginei. Porque isso é um conteúdo de 6º ano. A gente só está fazendo aqui uma revisão, porque depois vai precisar de novo. Você já estudou as operações de números racionais, as frações? Eu estudei no início desse ano. Ah, então tá bom. Passou pelo vale o vale do sacrifício. Bora lá? Não, ainda não. Tá. Não. Tá bom. Não. Tá. Eu vou abrir o outro. Sora, eu juro que é a pior coisa de ser de ângulo num negocinho tão pequeno aqui com um negócio grande. Posso fazer uma pergunta? Hã? Posso fazer uma pergunta? Pode. Qual é o nome dos 3 triângulos em relação ao ângulo? Ao ângulo é acutângulo, quando ele for menor que 90. Retângulo, quando ele for igual a 90. E obtusângulo, quando ele for maior que 90. Maior que 90 é o ângulo obtuso, então fica obtusângulo. Menor que 90 é um ângulo agudo, então é acutângulo. E quando é exatamente igual a 90, como aquele azul, ele é retângulo. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês corrigirem aí no de vocês. Tá? Olha, não sei se vai dar certo, mas eu fiz... Olha lá. O triângulo ABC, ele é um triângulo pelas medidas isósceles, ou seja, ele tem os 2 lados iguais, o segmento AB e o segmento BC são iguais, tá? E ele é um triângulo acutângulo, porque seus ângulos são menores que 90 graus. Lembrando, pessoal, que um ângulo de 90 graus é aquele em formato de L, tá? É assim. Então, quando é menor que 90 graus, a gente diz que o ângulo é agudo, tá? E se o ângulo é agudo, a gente denomina ele de acutângulo, lá do 6º ano isso, tá? Então, o ABC é isósceles e acutângulo, tá? Estou resolvendo a letra A e a letra B junto. Depois o triângulo DEF é um triângulo retângulo, porque ele tem aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, é um triângulo retângulo, tá? Ele é também um triângulo isósceles, tem 2 lados iguais, tá? Depois, o triângulo GHI, ele é um triângulo escaleno, ou seja, nenhuma das suas medidas é congruente, são medidas diferentes. E por ele ter esse ângulo obtuso, ele é considerado um triângulo obtusângulo. E por fim, o JKL é um triângulo equilátero, ou seja, os 3 lados do triângulo são congruentes, mas o ângulo menor que 90. Se é menor que 90 é agudo, ele é classificado como acutângulo, certo? Ok? Ok. Para fechar isso, pessoal, eu vou precisar que para amanhã, que é a nossa aula tripla, vocês façam a página 62, que nada mais é do que um resumo disso que a gente viu,
tá? Eu vou mandar, para quem não tem mais o livro, eu vou mandar essa página 62 no WhatsApp para vocês fazerem, tá bom? Então, ou seja, é só 62. Vamos fazer a foto. Bem rico, bem feliz. Vamos fazer uma foto. Gente, até amanhã, aula tripla amanhã, tá bom? Livro novo. Tá. Tchau, Livro Sora. novo, livro velho, os dois livros. Tchau, um bom dia. Ô, quem é que tá fazendo esse barulho? Você viu? Mas é engraçado. Já vou abaixar o aplicativo de autor. Tá fazendo esse barulho. Tchau, Pro. Tchau, Sora. Tchau, Pietro. Sério, o que tava fazendo esse barulho? Lá. Ô, Sora, É engraçado. Vai. Oi, amor. qual que é a página que você escrever? 62. Vou mandar no WhatsApp direitinho. Esse aqui. Tchau, ó. Sora. Organize Tá. suas ideias, Ju. Tá bom. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.